Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que estamos aqui novamente para mais um estudo do Livro dos Espíritos na nossa Casa Espírita, o Centro Caibar Schutter de Pompeia, todas as segundas-feiras à noite. Antes de mais nada, então, vamos iniciar com uma breve prece. E com o pensamento em Jesus, nosso querido mestre e amigo, agradecendo por mais uma oportunidade de estarmos juntos, aqui todos novamente, imbuídos do mesmo objetivo de estudar, de se aperfeiçoar, de evoluir moralmente, espiritualmente, para que possamos, Senhor Jesus, nos aproximar mais da sua figura, do nosso Pai. Pedimos que os bons espíritos nos ajudem a esclarecer os pensamentos e as reflexões de hoje. Que assim seja. Então, pessoal, hoje nós vamos dar sequência ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós vamos estudar da questão 179 a 181. Apenas para a gente se localizar no Livro dos Espíritos, é um livro longo, bastante longo, com mais de 1000 perguntas, e o Kardec dividiu bem o livro, né? Nós estudamos toda a primeira parte do livro, um livro de 4 partes, das causas primárias. Estamos hoje estudando, nesse período, né, estudando a segunda parte, que é do mundo dos espíritos, e estamos no capítulo 4 dessa segunda parte, que é da pluralidade das existências. Dentro desse capítulo já estudamos a reencarnação, a justiça da reencarnação e a encarnação nos diferentes mundos, que nós estamos realizando faz algumas semanas e vamos dar continuidade hoje, ok? Antes de iniciar, fazer algo diferente, que é mostrar algumas obras muito bacanas que a gente se apoia, que nós nos apoiamos no estudo de hoje. As obras básicas, o próprio Livro dos Espíritos, a Gênese, Revista Espírita, ou seja, as obras de Kardec são a primeira base de todos esses estudos. Mas algo que talvez é pouco conhecido de todos, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita, no volume 5, que ele traz bastante coisa do assunto de hoje, é muito bacana, é um livro mais técnico, como o próprio título diz, muito mais aprofundado nos conceitos e nos estudos em si, então ele é muito enriquecedor para quem quer aprender, quer ler algo mais sobre os assuntos de Kardec. É uma publicação da FEB. E temos 2 livros também do Chico. Um, Evolução em 2 Mundos, que foi editado pelo Espírito André Luiz. Um livro bastante técnico, mas muito, muito interessante, muito esclarecedor. Ele esclarece sobre assuntos que realmente nós temos bastante dúvida, mas é um livro denso, técnico. E um livro que me surpreendeu, eu não conhecia, que é Religião dos Espíritos, é um livro de Emmanuel, ditado por Emmanuel Chico Xavier, onde ele esclarece bem e dá mais informações, enriquece mais assunto do Livro dos Espíritos e do Evangelho. Muito bacana esse livro, é um livro bacana de ler, mais fácil, que eu gostei muito. Então não são só esses livros aqui, mas fica já a dica. Acho que é legal começar assim. Bom, iniciando, pessoal, como é um assunto, o capítulo 4, nós estamos estudando esse trecho da pluralidade das existências, encarnação em outros mundos, ele é longo, então vamos voltar um pouquinho atrás e deixar as bases, relembrar as bases para a gente não se perder nas poucas questões que nós vamos ler. Além disso, pode ser que muitas pessoas que estão assistindo hoje não tiveram a oportunidade de acompanhar na semana anterior e assim
até mais anterior ainda, e eu acho que é sempre bom a gente relembrar as bases. Então, encarnação em diferentes mundos, esse é o tópico que nós estamos estudando, coisas para lembrar. Imortalidade do espírito. Esse é um ponto fundamental da doutrina espírita, ou seja, nós não somos um corpo com um espírito encarnado. Nós somos um espírito imortal numa experiência humana. É o contrário. O espírito sobrevive, ele é eterno e sobrevive à morte do corpo físico. Então, sempre lembrar esse ponto importante. O espírito sobrevivendo, então, eternamente, ele está sujeito à lei do progresso. Ou seja, existe uma jornada de evolução para esse espírito, que é uma jornada de evolução progressiva, crescente, lei do progresso, e que ele está sujeito. Então tem um diagraminha aqui muito bacana, simples de entender, mas mostra a ação da lei do progresso, ok? Então, quando nós somos, os espíritos são criados, vamos colocar assim, quando o espírito adquire, quando ele percebe a sua individualidade, difícil colocar os termos corretos aqui, mas quando ele realmente inicia a jornada do espírito, ele ainda é marcado por bastante ignorância das leis morais, ok? Bastante suscetível à matéria, ou seja, muito apego ainda à matéria, e, portanto, mais sujeito às ações da lei de causa e efeito nas suas vivências, nas suas experiências. No entanto, então, desse ponto inicial até, ou seja, você tem um tempo transcorrendo e com experiências que vão levar a você ter uma evolução espiritual. Você olha lá em cima, evolução. E a lei do progresso mostra que, transcorrido esse tempo das experiências, a evolução é crescente, até chegar num grau onde você vai se aproximar muito mais não a matéria em si, mas as causas espirituais, a espiritualidade. Você vai contrapor o peso que você dá à matéria e ao espírito. Você vai sair da ignorância para adquirir conhecimentos e você vai estar, nas suas atitudes, as suas experiências vão estar muito mais ligadas à lei do amor do que à lei de causa e efeito. Então é um quadro simples, é uma evolução que precisa, é imprescindível, isso aqui nós vamos ficar gravado e vamos repetir muito hoje, de tempo e de experiência, senão a gente não consegue realizar essa jornada de evolução espiritual. Outro ponto importante, um espírito, ok, imortal, sujeito à lei do progresso, certo? Como que ele faz esse progresso? Um dos mecanismos é a reencarnação. Então, a reencarnação como um mecanismo de evolução moral do espírito. Então, tem um trechinho aqui que eu vou ler do livro A Religião dos Espíritos, também que o Emmanuel editou, que eu acho que é bem legal. Em nosso presente estágio de evolução, será preciso renascer na Terra ou em outros mundos que se assemelhem, tantas vezes quantas se fizerem necessárias, não somente no resgate dos erros e culpas do pretérito, em louvor da justiça, da lei da justiça, mas também no aperfeiçoamento de nós mesmos, em obediência ao amor. Ou seja, a reencarnação, o mecanismo de você viver uma experiência material repetidas vezes, ou nesse mundo ou em outros mundos apropriados, faz você, propicia essa evolução espiritual. Outro conceito importante da encarnação em diferentes mundos. Então, nós temos para esse espírito que é eterno, que está em progresso e que tem a repetição de vivências como uma das ferramentas de aprendizado,
de se supor que existem locais apropriados para acontecer esses aprendizados. Então, existem vários mundos apropriados, inclusive a Terra é um deles, com destino de experiências corporais, que vão propiciar experiências diferentes para esse espírito, para que está em jornada evolutiva. Então, aqui um quadrinho também bem simples, bem fácil, né? Mas mostra os tipos, então, para cada experiência, para cada categoria de experiência que você precisa vivenciar para ter essa evolução, nós temos mundos apropriados que estão nos estágios que você necessita. Então, aqui no comecinho, mundos primitivos, onde são destinadas as primeiras encarnações de um espírito, ainda bastante animalizado. Os mundos de prova e expiações, desse vermelhinho aí, adivinha onde nós estamos? É onde predomina as atitudes contra a lei do amor, ou seja, as más atitudes. Então, pelo próprio nome, todas as categorias de expiações, de provas, para a gente sentir os efeitos das más atitudes na gente, estão reunidos nesse tipo de orbe. E quem encarna ali está vivendo essas experiências. Estamos a caminho do mundo de regeneração, como nos revela os espíritos. O mundo de regeneração é o mundo onde os espíritos que nele habitam já compreenderam o valor do bem, as consequências do mal, e estão trabalhando para estabelecer, para consolidar isso dentro daquele mundo. Ou seja, existe já uma melhora em relação ao mundo de provas e expiações. Até que você consegue fazer a evolução desse mundo para um mundo de todos, os mundos felizes, onde o bem já ou seja, as atitudes vinculadas à lei do amor, as atitudes amorosas, o bem já sobrepõe o mal. Ok? E, por fim, os mundos celestes ou divinos, que é a habitação de espíritos, onde apenas o bem habita ali, apenas as atitudes bondosas. Importante mostrar o seguinte: existem, certo? Conforme a evolução, o momento que o espírito está, existe um orbe, um local apropriado para ele viver essas experiências. Um exemplo bem simples, né? Mas eu acho que é do dia a dia. Imagina um doutor em física, um PhD, um pós-doutorado em física. Ele pouco vai ter a aprender numa sala de segundo colegial, de pré-vestibular. Então não faz sentido ele continuar a jornada de conhecimento dele, de aperfeiçoamento, numa sala inferior ao que ele já conhece. Então, é de se esperar que esses espíritos mais evoluídos se reúnam, certo? E sejam destinados a outros orbes que vão propiciar essas experiências para eles evoluírem, senão eles perdem essa oportunidade. Ok? Então, esse seria o racional dos mundos. Ok? Bom, foi só para a gente dar uma base, falando da imortalidade dos espíritos, da lei do progresso, da reencarnação como mecanismo e das diversos mundos que propiciam experiência para esse espírito, para essa jornada. Então vamos lá. Questão 179. Os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? Então, está dando sequência nos estudos, né? E a pergunta é simples, falando, olha, num mesmo mundo, um daqueles lá que eu mostrei, então está todo mundo no mesmo nível? E aí o Kardec fala, os espíritos respondem a Kardec, não estão no mesmo nível. Dá-se em cada um o que acontece na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que outros. Ou seja, não adianta colocar, mesmo que todos fossem criados do zero, no mesmo instante, eles, por nossas escolhas, nós teríamos gradações de evolução diferentes. Mas não é só isso. A diversidade do nível dos espíritos no mesmo mundo também está ligada a outras questões. Então,
nós vemos aqui na Terra, nós percebemos raças mais selvagens, onde nós não percebemos nenhum tipo de civilidade nesses habitantes, nesses humanos, raças semi-civilizadas, é assim que está escrito no livro onde eu busquei a informação, inclusive aqui com bastante ressalva, podendo ser consideradas raças indígenas, com bastante ressalva mesmo, mas é ali onde a gente já consegue encontrar estruturas sociais, estruturas morais, organização suficiente para mostrar que não está lá no estágio inicial da evolução. No entanto, notadamente, nós percebemos que eles estão atrás do que da média do globo, ok? Mas não são só esses tipos de espíritos que nós percebemos na Terra. Os espíritos em expiação, ou seja, nós temos aqui espíritos que estão em expiação, que geralmente já vieram de outros globos, de outros mundos, né? Que foram degradados do planeta onde eles estavam, por obstinação, por persistência em más atitudes, que tiveram que repetir experiências que eles já tinham vivido, ok? E nós percebemos também, ao contrário aqui, esses espíritos em expiação, só voltando um pouquinho, nós já percebemos espíritos muito inteligentes, porque eles já adquiriram conhecimento, mas não tinham adquirido moral suficiente ainda. Então são civilizados do ponto de vista intelectual. E nós percebemos aqui, junto conosco, os espíritos elevados, que geralmente estão em missão, estão fazendo a gente progredir com uma velocidade maior, porque senão a gente, qualquer mundo, não só nós, mas qualquer mundo ia demorar muito para dar alguns passos. Então nós percebemos toda essa diversidade de espíritos habitando um mesmo globo. Na nossa experiência aqui nós percebemos isso, confirmando o que os espíritos disseram a Kardec. Questão seguinte é assim: 180, passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Ou seja, nós estamos aqui, falamos que nós temos diversos mundos para habitar, para ter experiências, nós levamos junto a inteligência? A resposta dos espíritos: sem dúvida, a inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer de que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isso da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Pessoal, então aqui é o seguinte, a inteligência nunca se perde, ou seja, a lei é de progresso, então não tem retrocesso, nós não desaprendemos, nós podemos estacionar, obter mais débitos, mas não desaprendemos o que nós já sabemos. Mas, mudado de globo, podemos não ter como dispor de meios para expressar a nossa inteligência, que nós adquirimos. Por quê? Basta a gente... Bom, vou avançar que eu acho que nós vamos chegar lá. Basta a gente pensar nos capelinos. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel traz para nós a experiência dos capelinos que vieram lá da constelação do Cocheiro, do sistema de Capela, que foram degradados, que vieram para o planeta Terra e formaram as raças adâmicas milhares e milhares de anos atrás. Isso significa que aqueles espíritos que foram degradados num momento semelhante ao que nós estamos vivendo, de uma transição do mundo onde eles estavam, no sistema de Capela, chegaram aqui então com uma bagagem intelectual grande, mas chegaram também com bastante bagagem emocional, angústia, deixaram muitas coisas para trás, não só afetos da alma deles, mas deixaram também para trás todas as coisas, até materiais, as conquistas que eles apreciavam. Então chegou com tudo isso, chegou com muito conteúdo. E aí você tem que encarnar, viver experiências de encarnar num corpo primitivo, num primata, onde o cérebro dele não estava suficientemente formado, e hoje a nossa antropologia,
essas ciências mostram a evolução das formações das estruturas cerebrais que foram permitindo os seres humanos evoluírem intelectualmente. Então, não é só uma questão de tal de conhecimento disponível. Não tinha lobo frontal, neocórtex, que são estruturas que foram formadas com a evolução. Mas eles vieram e tiveram que reencarnar nesses corpos, como parte da experiência regeneradora deles, mas sem a possibilidade de expressar sua inteligência. Então, mas a missão deles aqui era evoluir e auxiliar a Terra na evolução, além de aprender as lições que eles não conseguiram aprender onde eles estavam. Então é importante lembrar, e confirma a resposta dos espíritos, justamente pela manutenção da inteligência e dos conhecimentos deles, é que nós chegamos onde nós estamos hoje. Eles nos ajudaram todo o planeta a evoluir mais rápido, porque senão nós teríamos, com certeza, em nível de aprendizado inferior ao que nós temos hoje. Então eles são a maior prova que a inteligência se mantém. E lembrar, a jornada é sempre de evolução, gente, não tem retrocesso, ok? E finalmente, para o dia de hoje, a questão 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Bom, até mudou um pouquinho, né? Mas ok. Se nós estamos tentando traduzir a intenção do Kardec, né? Se nós estamos num mundo hoje habitado e existem outros mundos, existem muitas outras moradas e orbes habitados nesse momento, como que são esses corpos? Como é que é a vida lá? Então os espíritos responderam. Aqui está pequenininho, mas eu vou ler. É fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Ponto. Aqui, ponto importante para lembrar de continuar. Vida material, ou seja, experiência na matéria, precisa de um corpo material. Ok? Um espírito não consegue agir sobre a matéria, a não ser que ele esteja encarnado ou que ele tenha perto um médium. Ok? Vamos continuando. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. É isso que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa do nosso Pai, sendo conseguinte de muitos graus essas moradas. Ou seja, existem corpos, existem corpos materiais, mas a variedade é muito grande, que é o que eles estão dizendo aqui, e nós vamos falar um pouquinho depois. Continuando, para completar, alguns o sabem e desse fato têm consciência na Terra. Com outros, no entanto, o mesmo não se dá. Então, vamos olhar um pouquinho. Então, a primeira coisa é assim, Kardec perguntou se os corpos são iguais entre os mundos e, primeira coisa, o que é o corpo humano para o Espiritismo? Inclusive no ensino aprofundado da doutrina espírita que eu citei no começo, ele traz os diversos entendimentos de corpo humano pela biologia, pela filosofia, pelas outras ciências antigas e pelo espiritismo. É bem bacana ler, tá? Mas lembrar, por espiritismo, o corpo não é um mero conjunto de células, ou seja, não é simplesmente um conjunto de células que se multiplicou ao acaso e compôs um corpo com a habilidade de expressar o espírito. Não. O espírito molda o corpo físico de acordo com os aprendizados que necessita. Pausa. O que quer dizer? Quer dizer que o seu perispírito, que é o seu modelo organizador biológico, perispírito, lembra? Espírito, perispírito e matéria. O seu perispírito molda o corpo físico que você melhor necessita para suas experiências.
Poxa, quer dizer que as leis da genética, da hereditariedade estão erradas? Não, em absoluto, não é isso. Significa que ao escolher no mundo espiritual os pais que você vai, a família que você vai reencarnar, os pais que vão ser seus pais, escolhe-se além das conveniências e das ligações morais, mas os pais que têm a carga genética necessária para você conseguir ter aquela experiência. Ou seja, você tem uma carga genética e a partir dali o seu perispírito, com as suas experiências, molda o corpo físico dentro do que está disponível. Ok? Então é isso que ele quer dizer aqui. E aí tem uma explicação sobre isso de Clarencio para o André Luiz no livro Nosso Lar. Que Clarencio fala para o André, né? No círculo da matéria densa, sofre a alma encarnada os efeitos da herança dos pais. Entretanto, na essência, a lei da herança funciona invariavelmente do indivíduo para ele mesmo. Ou seja, aquilo que eu expliquei, existe uma carga genética disponível e dentro daquilo o espírito molda, ele escolhe certas características do seu corpo físico. Quem tiver curiosidade para ler algo assim, para ouvir algo bem bacana sobre isso, pega uma palestra da Anete Guimarães, onde ela fala sobre esses mecanismos de encarnação, onde ela relata a história de François Champollion, que foi um cientista, né, que ele decifrou a pedra Rosetta, que possibilitou a gente decifrar os hieróglifos egípcios. Então, quem quiser olhar, ver um pouquinho isso, vai entender melhor como que é esse mecanismo de encarnação e de escolha do corpo. Mas aí tem um outro trechinho que eu queria ler naquele livro que eu disse, Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, que complementa aquilo lá atrás. Porque ele fala, o corpo espiritual que modela o corpo físico e o corpo físico que representa o corpo espiritual constituem a obra de séculos numerosos, pacientemente elaborada em duas esferas diferentes da vida. O que ele quer dizer? Que esse corpo espiritual, o perispírito que vai moldar o corpo físico, então o corpo físico expressa o que está no perispírito. E o perispírito, ele demora muito para ele se moldar da forma como ele está hoje. Ou seja, ele acumula, para você chegar a como está hoje, acumulou muita experiência, muita vivência para adquirir, para formar ele como ele está hoje em cada um de nós. E aí ele complementa, o veículo do espírito, além do sepulcro, ou seja, o perispírito, além da matéria, no plano extrafísico ou quando restituído no berço, ou seja, ao nascimento. Aqui que é importante, é a soma das experiências infinitamente repetidas, avançando vagarosamente da obscuridade para a luz. Nele situamos a individualidade espiritual, ou seja, o nosso aprendizado do espírito reflete no nosso modelo, no nosso perispírito, no nosso modelo organizador, no nosso corpo espiritual. E ele é constituído, então, da soma de experiências infinitamente repetidas, as infinitas reencarnações que nós já tivemos para essa jornada, para esse aprendizado. Lembra aquela barrinha do tempo que eu coloquei? Tempo do zero até a eternidade. Isso tudo reflete o nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual, que depois reflete no nosso corpo físico. Então, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês sobre aquela pergunta 181. Existem vários corpos, como os espíritos, existem nos vários mundos corpos semelhantes ao nosso. A forma humana é a forma predominante do universo, mas existe uma variação enorme, justamente porque o perispírito reflete todas as experiências do espírito, e com isso também reflete no corpo físico. Então tem uma variedade muito grande
de eterização de vibrações, ok? E aí uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que mostra que dá um final naquela questão, que é, na Terra não está a humanidade toda. Então, do mesmo jeito que eu falei, o que é corpo físico para o Espiritismo, o conceito de humanidade para o Espiritismo é diferente do conceito das ciências. Então, continuando. Então, a humanidade toda não está aqui na Terra, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ou seja, o conceito de humanidade é o conceito de todos os espíritos, todos os seres dotados de razão no universo infinito. Como eu disse, a forma humana é a forma predominante dos corpos do universo. E aí aqui, não vamos entrar, senão a gente vai alongar muito, não quer dizer que tudo é igual, ok? Mas a forma humana é a predominante do universo, para raças humanas. Então, algumas reflexões finais, tá? Acho que para a gente lembrar que nós estamos hoje habilitando um planeta de provas e expiações. Um planeta que está há algum tempo nisso e que está em momento de transição para um mundo de regeneração. Então, isso por si só, viver uma transição dessa, já é um privilégio. Importante lembrar também, pessoal, nós estamos aqui, mas nós não iniciamos aqui. Nós não iniciamos nesse tipo de mundo. E também nós não vamos terminar aqui. Nós vamos ter dentro da nossa jornada experiências em outros locais que sejam necessários para a gente continuar a nossa evolução. Então, nós sabemos que não é aqui que nós vamos terminar. Esse planeta que nós estamos agora, a Terra, ele já foi materialmente e moralmente inferior, menos evoluído. Quando os capelinos chegaram aqui, eles encontraram já uma raça mais esclarecida, encontraram um mundo primitivo. E ele foi melhorando, melhorando, e ele vai melhorar ainda mais. E ele só vai melhorar cada vez mais rápido, cada vez para melhor, se nós não deixarmos de aprender e de aproveitar nossas experiências hoje. Não deixar para depois. Hoje, essa vida, essa encarnação, nós temos muitas, ok. Nós temos muitas e muitas ainda para vir? Sim, temos. Mas para a gente acelerar isso é não desperdiçar a oportunidade que nós temos hoje nas nossas mãos, aqui nesse mundo, que é um privilégio. E eu queria encerrar com essa imagem do nosso planeta Terra aqui, um mundo de provas e expiações, essa cor azul, esse branco dele, tão bonito e tão lindo, talvez nem refletindo muitas dores que nós passamos aqui, mas mostrando para nós o quanto ele é belo, é a nossa casa hoje, é onde nós estamos vivendo, é onde a gente está experienciando. E apesar de ele ser um mundo onde a gente está, patinando, aprendendo com suor, com lágrimas muitas vezes, ele não está sozinho. Ele não está jogado ao léu. Ele tem mãos ali. A providência divina não nos abandona em nenhum momento. Isso tudo faz parte de um programa da bondade e do amor de Deus para conosco. Então acho que essa imagem é bem simbólica para a gente olhar esse planeta, para a gente sentir que nós estamos sendo amparados, que nós estamos sendo sempre, nós temos um Pai de infinita misericórdia junto, que nos ajuda a conduzir tudo isso. Então vamos cuidar da gente, vamos cuidar do nosso planeta, vamos fazer de tudo para a gente pegar e ter um bom planeta, uma boa casa, não só não maltratando o nosso planeta com tudo que já está claro para nós,
mas também cuidando de nós mesmos, cuidando dos nossos pensamentos, cuidando da nossa evolução, da nossa jornada. Aqui bibliografia, depois no finalzinho eu deixo mais. Pessoal, é isso. Hoje um estudo um pouquinho mais curto. O assunto é amplo. Na próxima semana ainda vamos estar dentro do capítulo 4, ainda dentro desse assunto da encarnação em diferentes mundos. E nós vamos encerrar então agora com uma prece, uma breve prece. Agradecendo novamente a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui juntos, por mais esse estudo que foi realizado, por mais essas reflexões, essas ideias que nós podemos refletir e que nós possamos, Senhor Jesus, aproveitar as nossas oportunidades, essas experiências, aproveitar a nossa vivência aqui nesse planeta que é tão querido, que é a nossa casa, e ter consciência, Senhor Jesus, que a nossa evolução, nossa jornada evolutiva não para e que cada vez mais vamos nos aproximar do amor do nosso Pai. Que assim seja. Pessoal, então, era isso que eu tinha para falar hoje. Espero na próxima oportunidade estarmos juntos novamente. E a semana que vem tem a continuação desse assunto. Obrigado. Até mais.